Quem achou o livro de Ruth? Será que alguém já achou aí? Amém, glória a Deus. Ruth fica depois do livro de Josué? Não, depois de Juízes. Josué, Juízes. E antes de quem? 1 Samuel. Vamos lá. Livro de Ruth. É um pequeno livro da Bíblia, aí 4 capítulos apenas. Mas 4 capítulos de muito ensino precioso. Aleluia. Estou aguardando, estou vendo algumas Bíblias sendo folheadas ainda. Nós já transmitimos aí o primeiro culto pela internet e deve ter pessoas nos acompanhando agora. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Ruth capítulo 1, vamos à palavra de Deus. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava, me ajuda lá, Elimeleque, e sua mulher, Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Diga, ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali. Diga, ficaram ali. Agora quase 10 anos, morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara de seu povo, dando-lhe pão. Diga aleluia. Diga, Deus se lembrou do seu povo. Saiba de uma coisa, Deus jamais se esquece do seu povo. E o Senhor lhes deu pão. Saiu, pois, ela com suas 2 noras do lugar onde estivera, indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência como vós usaste com os que morrerem comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. Beijou-as, elas porém choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Não, tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, minhas filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los ieis até que viesse a ser grandes. Abster-vos-eis de tomardes marido? Não, minhas filhas, porque por vossa causa, diga, foi por vossa causa. Noemi disse: foi por vossa causa, por vossa causa. A mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz, em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth, diga, porém Ruth, se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprovesse, outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso, El Shaddai, me tem afligido.
Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Rute, sua nora moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém? Fecha os olhos, Pai, obrigado. Fala conosco através dessa palavra e ajuda-nos a tomarmos decisões acertadas, decisões que tragam bênçãos para nós e para toda a nossa família. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Quero falar um pouquinho sobre decisões. Decisões. Você pode fazer um acréscimo a respeito de decisões acertadas, decisões erradas, decisões e as consequências das mesmas, decisões que nós tomamos na vida. O texto que lemos é um texto muito interessante. Ele começa falando que foi nos dias em que os juízes julgavam que aconteceu tudo isto. Alguns historiadores acreditam que foi bem no período em que Gideão era um dos juízes de Israel. Foi no tempo dos juízes. E quando o escritor do livro de Rute, que é um escritor desconhecido, remete ao tempo dos juízes, ele lembra um tempo de grande apostasia espiritual. O tempo dos juízes é um tempo em que uma nova geração se levanta. Em Juízes capítulo 2, nós vemos a partir do verso 10, eu posso mostrar para você isso lá. Juízes capítulo 2, verso 10 em diante. A Bíblia mostra que havia uma geração nova agora. A geração fiel, que é a geração dos dias de Josué, havia morrido. E uma nova geração agora se levanta. Veja comigo aí, Juízes 2, verso 10. Foi também congregada a seus pais, aliás, congregada a seus pais é que morreu. Toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou. Olha que triste isso aqui, uma geração nova que não conhecia o Senhor. Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. O que os pais fizeram? Não contaram para os filhos os feitos de Deus. Olha que coisa triste. Geração nova que agora não conhece a Deus, não sabe o que Deus fez. E por isso, olha aqui as consequências. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Enquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra eles, e os deu na mão dos espoliadores que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, que não mais puderam resistir a eles, porque por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência aos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, rescindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Que situação triste. Esse é o momento em que Rute está vivendo. Um tempo de apostasia do povo de Israel.
Um tempo em que o livro de Juízes termina com o seu último versículo, Juízes 21, verso 25, dizendo que esse povo fazia o que queria. O último versículo do livro de Juízes diz: naqueles dias não havia rei. Esse é o momento que Ruth está vivendo. Não havia rei, não havia autoridade. Tudo indica que aquele momento na vida de Gideão, que são mortos seus descendentes, há uma confusão tremenda. Cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que queria. Esse é um momento de idolatria, um momento de degradação moral, um momento em que as pessoas estão insubordinadas, não estão submissas a nenhuma autoridade, respondendo a nenhuma autoridade. E por razão de tudo isso, dos crimes e dos pecados terríveis, que nós ficaríamos assustados. Alguns que ainda não leram o livro de Juízes ficariam assustados ao ler e encontrar momentos aqui em que a degradação moral é tão grande, que a Bíblia conta a história de um levita que tem a sua concubina, e que os homens chegam, os homens filhos de Belial, na casa onde esse levita está hospedado, e querem tomar os homens como seus, para relacionarem-se sexualmente com os homens. E ele coloca a concubina para fora. E os abusadores ali daquela cidade, os filhos de Belial, abusaram daquela mulher a noite toda. Quando de manhã esse homem tomou essa mulher, já estava morrendo. Ela morreu na soleira da porta da casa. O lugar que deveria protegê-la. Isso tem uma mensagem sobre isso, que eu não posso falar agora, que não dá tempo. Então aquele levita pica aquela mulher em pedaços e manda um pedaço para cada tribo de Israel, para contar o nível que estava, para falar a respeito do que havia acontecido. Tamanha era a maldade, a idolatria, a apostasia dessa geração, que vivia um verdadeiro alto e baixo espiritual. Uma hora servia a Deus, outra hora estava desviada de Deus. E é por essa razão que a gente vê no versículo 1 dizendo: foi nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. A fome aqui, ela é consequência de um tratamento de Deus na vida de Israel. Por várias vezes, Deus enviou fome. Deus cerrou os céus como uma resposta disciplinatória da parte dele contra o seu povo. Porque Deus é um Pai amoroso. E quando a gente está fora da rota de Deus, sabe uma das formas que Deus tem para nos frear? É tirar os recursos, é mexer no nosso financeiro, é tirar a provisão, é mexer de alguma forma naquilo que é abundante, é farto. Então estava agora um tempo de crise, uma fome está instalada. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Bíblia nos conta a história do profeta Elias. A maioria de nós já viu essa história. Nos dias de Elias, a Bíblia diz que Deus cerrou os céus. E por que Deus fez isso? Por causa do pecado da idolatria. Israel se curvava nesse tempo diante de um Deus chamado Baal. Prestava culto a Baal, adorava Baal. E dizia: Baal é o Deus da chuva, Baal é o Deus da fertilidade, é Ele que nos dá boas colheitas, é Ele que nos dá a prosperidade que temos. Então Deus chama Elias. E Deus diz: diga lá para eles, Elias, que não vai haver chuva, senão segundo a sua palavra. Por 3 anos e 6 meses não choveu. A Bíblia nos conta um momento tão difícil que até os ribeiros secaram. As coisas ficaram muito difíceis. Então a fome era um sinal, era um modo de Deus tratar com o seu povo. A escassez, a falta de chuva, assim como a abundância também, ela sinalizava um tempo do favor de Deus estar se agradando do seu povo, e por isso Ele derramava prosperidade, chuvas abundantes, a chuva temporã, a serodia, a chuva com fartura. E chuva em Israel é sinal de prosperidade. Quem está entendendo até aqui, diga amém. A Bíblia diz que agora um homem de Belém de Judá, diante da crise, diante do problema que está, diante desse momento de fome, um chefe de família sai agora a habitar na terra de Moabe. Um homem da tribo de Judá, de Efrata, que é uma região em Belém.
deixa a sua terra, deixa a sua gente, deixa o seu povo. Preste bem atenção, Belém significa casa do pão. Betlehem. Bet casa, Lehem, pão. Os nossos professores e estudantes de hebraico aqui, o professor já sabia, claro, né? Humildade. Ele deixa agora o lugar da promessa. Diga, lugar da promessa. O lugar da provisão, o lugar da abundância. Porque muitas das vezes, irmãos, mesmo no lugar do pão, da prosperidade, da abundância, nós podemos viver dias do tratamento de Deus, da disciplina do Senhor. E tudo isso Deus faz por quê? Porque Ele não quer que sejamos condenados com o mundo. 1 Coríntios 11:32. Agora esse homem, diante disso, ele toma uma decisão na vida. Elimeleque. Aí para uma terra chamada Moabe. Moabe era um povo fruto de uma relação incestuosa. Moabe era o filho mais velho de Ló com a sua filha. Ló havia habitado em Sodoma. Por causa da sua desonra para com Abraão, ele se separou do tio, foi morar em Sodoma. E cada vez ele mudava a sua tenda para mais dentro da cidade, chegando ao ponto de ter uma base, uma casa dentro da cidade de Sodoma. Até o dia que Deus decide destruir essas cidades. Cidades tão perversas, tamanho pecado, de tanta imoralidade, que o Senhor diz: o pecado desse povo subiu diante das minhas narinas. E Deus manda os seus anjos lá, uma ordem de destruição para Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. É nesse momento que esses anjos encontram-se com Ló, vivendo em Sodoma, negociando ali em Sodoma, vivendo, fazendo negócios por ali, trabalhando por ali, mas já havia se acostumado com aquele povo, com aquela gente, com toda aquela cultura que já havia influenciado os costumes na sua casa. Porque o que as filhas fizeram com ele era fruto dessa influência. Era fruto da influência da cidade de Sodoma, dos valores, dos costumes daquela cidade, daquela gente. Você conhece a história. Ló é arrancado da cidade pelos anjos de Deus, tirado à força, tirado rapidamente. Parecia até que ele não queria ir. A mulher ficou como uma estátua de sal no meio do caminho, porque olhou para trás, desobedecendo a Deus, e só olhou porque tinha saudade de algo lá. Já vou avisando, quem fica olhando muito para trás vai ficar por aqui. Porque a ordem de Deus é olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, e avançar. Olhar para frente, olhar para Cristo, olhar para Jesus e seguir com Ele. As filhas de Ló agora, pensando como vai ser a nossa vida, cessou a nossa descendência, morreremos e acabou, não tem homens. Então ela tem uma ideia: vamos embebedar o papai. E assim elas fazem. Dão bastante vinho para ele, e a mais velha então se deita com o pai, numa noite, a outra na outra. E as duas ficam grávidas e têm filhos. O nome do filho da mais velha é Moabe, de onde vêm os moabitas, fruto de um incesto. Na Bíblia Deus chama Moabe de um povo orgulhoso. Na Bíblia Deus vai chamar Moabe de seu inimigo. Porque quando Israel sai do Egito, na caminhada pelo deserto, em Números capítulo 22, você vai encontrar a história até lá para os 25, em que o rei de Moabe, Balaque, preocupado, com medo do povo de Israel, porque ele diz: é um povo tão grande que eles infestaram a terra, está cheia deles. Então ele manda contratar um profeta mercenário, um profeta que se deixa, que é levado pelo dinheiro, um profeta que você pode contratar e dar um dinheiro e pagá-lo para falar o que você quer ouvir. E tem muitos por aí, viu? Muitos balaões por aí. Um profeta feiticeiro,
porque a Bíblia fala dos seus agouros lá, um feiticeiro. E esse homem chamado Balaão é contratado para amaldiçoar o povo de Israel pelo rei de Moabe, o rei moabita chamado Balaque. No entanto, Deus vai dizer a ele: você vai falar exatamente o que eu mandar. E a palavra do Senhor na boca desse profeta era só: esse povo é abençoado, esse povo é meu povo, eu não vi iniquidade em Israel, não vi desventura nele, ele é abençoado e eles vão prosperar, eles vão avançar, e tem mais, eles vão rasgar essa presa chamada Moabe, porque Deus agora já ficou irado com esse povo. E tantas vezes Balaque fazia tudo o que Balaão mandava, mas Deus só colocava palavras de vitória para o seu povo na boca do seu inimigo. Quem pode celebrar por isso, diga amém. Não, acho que você não entendeu, meu irmão. Ainda que os nossos inimigos queiram profetizar contra nós, vai haver um mover de Deus, que quando eles abrirem a boca, o que vai sair é só palavra de bênção. Ainda que queiram trazer sobre nós uma sentença de maldição, o Senhor vai dizer: não vale encantamento contra o meu povo, eu já os abençoei, e ninguém vai revogar essa bênção. Quem entendeu, diga amém. Celebra a Deus com aplausos, diga aleluia, aleluia. Oh, rebacatarabassoro cotoromanasai. Interessante que Balaque, frustrado agora, decepcionado, diz a Balaão o seguinte: rapaz, eu queria te honrar muito, viu? Eu tinha já reservado aqui uma caixa de ouro para você, mas o teu Deus está te impedindo de ser honrado. E parece que a história encerra com Balaão indo embora, capítulo 24 de Números. Mas não. Lá na frente você vai entender que Balaão, antes de ir, tem uma reunião com Balaque, rei dos Moabitas, onde ele ensina uma estratégia de como destruir o povo de Deus. Guarde isso aqui, ó. O diabo sabe como destruir o povo de Deus. E a estratégia dele, em muitos lugares e em muitas situações, não mudou. Ele disse: coloque as mulheres mais lindas, as midianitas, para andar em volta do acampamento de Israel, para lançar sedução nos homens, nos chefes de família, e leve eles à prostituição. E quando vocês seduzirem eles, faça com que eles se curvem e adorem aos deuses de Moabe, porque eles eram um povo idólatra. Leve-os à idolatria. Eram verdadeiras satanistas aquelas mulheres. Então elas vestiram suas roupas sensuais, e elas foram para perto do acampamento e começaram a seduzir os homens de Israel. E não só levaram muitos deles à prática da prostituição, como também à idolatria, o adultério espiritual. Em razão disso, a Bíblia diz que o Senhor se irou contra o seu povo. Houve juízo de Deus contra o seu povo. 23 ou 24 mil mortos foi o resultado disso. Até que Deus disse a Moisés: enforque os líderes perante mim. E muitos líderes que não tomaram uma posição e que se corromperam com aquele pecado foram enforcados diante do Senhor. Até que o último deles chega para Moisés, um dos príncipes, com uma das princesas dos Moabitas, chamada Cosbe, e diz a Moisés que também havia casado com uma midianita chamada, me ajuda lá, a filha do Jetro lá, como é que ela chamava? Zípora. Tentando mexer na alma do líder, dizendo: você, cara, casou nessa família, nessa gente, nesse povo, como que você vai mandar me matar? Mas um homem chamado Finéias discerniu a situação, pega uma lança e atravessa os dois. E a Bíblia diz: esse homem teve zelo pelo Senhor. E Deus diz: ele vai ser lembrado, eu vou abençoá-lo, e ele vai ser meu sacerdote para sempre, porque ele teve zelo por mim, disse o Senhor na sua palavra. Você pode ler isso lá. Um sacerdote corajoso, que percebeu a trama, percebeu o engodo, percebeu a cilada. Esse é Moabe, que em Josué, aliás, em 2 Crônicas 20, em 2 Crônicas capítulo 20, se une com Amon e os do Monte Seir para ir contra Josafá. Esse é Moabe,
inimigo declarado de Israel. Um povo revoltado por suas próprias feridas de alma. Um povo que Deus vai dizer é meu inimigo. Um povo que Deus vai mandar destruí-los lá na frente. Mas agora, Elimeleque, um sacerdote que toma decisões sem buscar conselho de Deus, decide que é melhor estar na terra dos inimigos de Deus, entre o povo que é inimigo do seu povo, numa terra de idolatria e de imoralidades tais, do que entender o momento que está vivendo onde está, do que perseverar aonde está. E sabe o que eu aprendi? Eu notei uma coisa aqui sobre isso. Acho que eu não vou conseguir achar não, porque são muitas letras. Muitas letras, meu Deus. Mas toda vez que a gente tenta fugir do tratamento de Deus, a coisa só piora. Eu vou repetir, todas as vezes que nós tentamos fugir do tratamento de Deus, as coisas só vão piorando. Eu quero lhe dizer que Deus te colocou aqui para você ser trabalhado no espírito, na alma e no corpo. E o Senhor vai fazer essa obra em nome de Jesus. Eu quero lhe dizer que todos nós estamos sendo trabalhados pelo Senhor. Todos nós. Então, irmão, discirna. Apóstolo, eu estou enfrentando uma luta, uma guerra, está sendo difícil para mim. Irmão, fica quieto na sua. Vai buscar Deus. Vai discernir o momento. Vai pedir para o Espírito Santo: Senhor, onde eu errei contra ti? Era hora do Elimeleque juntar a família. Vamos buscar Deus, vamos nos humilhar diante de Deus, vamos entrar em arrependimento, vamos nos consagrar a Deus, porque a Bíblia diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Mas não. Você sabe o que Elimeleque representa, o nome dele? Deus é o meu rei. Se você não sabia, anote isso aí. Elimeleque significa Deus é o meu rei. Mas o problema é que ele não era súdito de Deus. Tem gente que diz assim: Deus é meu pai, mas o problema é que você não age como filho. Alguns dizem assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O problema é que alguns não são ovelhas de Jesus. E eu quero lhe dizer que Jesus tem as suas ovelhas. Ele diz: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas me seguem, elas me obedecem, elas me conhecem e eu as conheço. Tem alguma ovelha de Jesus aqui nesse lugar nessa noite? Ei, não, eu vou perguntar de novo, porque alguns dormiram no ponto. Tem alguma ovelha do rebanho de Yeshua HaMashiach nesse lugar nessa noite? Olha, agora eu vi o mugir das ovelhas, né? Todo mundo, bah! Com todo carinho, com todo respeito, tá? Tem algum soldado do exército do Senhor nesse lugar? Rapaz, alguns se animaram. Tem algum filho do Abba aqui? Aleluia. Você vê que para cada aleluia, para cada pergunta tem uma resposta diferente, né? Dizemos isto, mas isso não é o suficiente. Ter nome de cristão só. Nós precisamos buscar de Deus direções para a nossa vida. Elimeleque agora quer fugir da fome, fugir dos problemas, fugir. A princípio, humanamente falando, pensando de forma natural, de forma humana, natural, a gente tem que tirar até o chapéu para eles. Se você pensar assim, o cara está na dificuldade, ele está tentando arrumar uma solução para a família, proteger, livrar a família, buscar um lugar onde ele pode prosperar, onde ele pode crescer. Tem muita gente que nas dificuldades no país, no nosso Brasil, simplesmente disseram: não, eu tenho que dar um jeito, eu não posso cruzar os braços, eu vou para o exterior, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para aqui, eu vou mudar dessa cidade, então, parece que aqui não está dando nada certo. Sabe o que alguns fizeram? Só pioraram suas vidas. Nem tudo que parece tão bom é. Tem gente que mudou para determinados lugares e perdeu a família. Se Deus é o nosso rei, nós precisamos pedir direções dele, buscar a direção da parte do Senhor para a nossa vida, trazer Deus para a nossa vida.
Porque Deus nos dá liberdade para fazer escolhas. Escute, isso aqui é uma coisa que é uma linha muito perigosa. Nós temos liberdades de tomar decisões, mas nós não somos livres das consequências. Somos livres para escolher, mas não somos livres das consequências das nossas escolhas. Então o grande problema que nós podemos encontrar na vida desse homem, eu quero falar do Elimeleque hoje, parece que até é uma rede de homens. Ou um culto para os homens, já eu falo da dona Noemi, para as irmãs. O grande problema desse homem é que ele não buscou a Deus. Ele tomou decisões por sua própria conta, da sua própria cabeça. Ele não foi a Deus, ele não pediu conselhos. Ei, gente, escuta isso. Eu tenho visto pessoas que temem a Deus. Eu tenho conhecido irmãos assim. Eu conheço gente que quando vai fazer algo, eles buscam de Deus, de verdade. Eles vão para Deus, eles têm temor a Deus, eles têm cuidado nos passos que vão dar na vida. Eu conheço pessoas que têm esse temor, esse cuidado, esse discernimento, essa sabedoria. Gente que suporta o dia mal, persevera em Deus, confia em Deus, crê em Deus, sabe que Deus não nos disciplina para sempre. Não é eterno a sua disciplina. Eu tenho visto pessoas sem nenhum discernimento de que agora, nessa caminhada com Jesus, nós não somos mais donos do nosso nariz. Nós precisamos sujeitar nossa vida ao Senhor de verdade. Eu também conheço pessoas que, por outro lado, não pedem conselho para pastor, não buscam a Deus primeiramente, não buscam uma orientação, não buscam um conselho, não ora antes, faz as coisas de forma atropelada. Faz as coisas sem realmente o temor devido, sem pedir uma orientação de fato do Senhor. E alguns, infelizmente, chegam a colocar a família toda nisso, comprometendo a sua casa. Nós precisamos entender, e hoje eu estou pregando sobre decisões aqui, porque isso aqui pode envolver muitas outras coisas, não é só questão de mudar. Isso pode envolver uma troca de um trabalho. Tem gente que ficou desempregado de bobeira. Não, eu vou sair mesmo, e não orou, não pediu de Deus. Às vezes foi uma porta que o próprio Deus abriu para você. Enfrentou um momento difícil, uma crise. Tem pessoas que eles são imaturos nas emoções. Algumas pessoas abandonaram o casamento no momento que enfrentaram uma crise no casamento. E não buscaram de Deus direção, porque todos nós, irmãos, enfrentamos crise. Você acha que quem era fiel a Deus, de um certo modo, não sofreu o baque dessa fome? Sofreu. Tinha gente temente a Deus lá em Belém, que sofreu o baque, mas sofreu confiante, sofreu sabendo, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está no controle de todas as coisas. Quem entendeu, faça algo, adore a Deus, por favor, porque eu profetizo que você é desse tipo de pessoas. Ei, eu profetizo que você é desse tipo de crente, em nome de Jesus. Deus vai nos dar graça nessa palavra para as decisões que tomaremos. Essa palavra é de instrução, essa palavra é de sabedoria. Nós não precisamos fazer como Elimeleque, que se esqueceu de quem Deus era. Sabe o que ele esqueceu? Que o Deus que ele servia é o Todo-Poderoso. Ele esqueceu, e parece que a mulher também nessa hora se esqueceu, que Deus é um Deus que pode nos abençoar onde a gente estiver, que Deus pode mudar circunstâncias, que Deus pode vir ao nosso encontro e agir a nosso favor, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Mesmo que esteja tudo contrário, mesmo que tudo diga ao barco, vai partir, a água vai entrar. Se Jesus está conosco, eu quero te dizer, nós vamos chegar do outro lado e nós vamos celebrar a vitória. Ele se esqueceu disso. E mesmo num tempo de crise, numa terra seca, Deus pode nos prosperar. Aqui é o exemplo de um homem que agiu diferente, Isaac. Em Gênesis 26, a Bíblia conta a história de Isaac. Gênesis 26. A Bíblia diz a partir do verso 1: sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus.
Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Diga para esse irmão que está do seu lado, diga: irmão, no dia mau, diga, no dia da fome, no dia da luta, no dia da crise, olha bem nos olhos e diga: não desças ao Egito. Está claro ou não? Deus disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Oh meu Deus. Verso 5, Deus diz: porque Abraão obedeceu a minha palavra. Quer ter vitória na sua vida? Primeiro segredo do sucesso: fica na terra que Deus te mandou ficar. Segundo, obedeça a palavra de Deus, assim como Abraão obedeceu. Terceiro segredo do sucesso: guarda os mandamentos. Porque Deus disse: Abraão guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Terceiro, quarta chave do sucesso, verso 12: semeou Isaque então naquela terra seca, árida, sem água, naquele deserto. E no mesmo ano, diga no mesmo ano, recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Não, eu acho que você deveria fazer melhor do que isso para celebrar o Senhor, porque eu quero profetizar que Deus vai te prosperar nesse lugar. Deus vai te prosperar em nome de Jesus, irmão. Pode tudo estar dizendo: não, não é aqui, não é agora, é aqui. Deus vai te abençoar. Fica no centro da vontade de Deus, porque é o melhor lugar da terra. É e sempre foi e sempre será o melhor lugar para a gente estar. O centro da vontade de Deus. Oh meu Deus, eu sinto um mover do Espírito nesse lugar hoje. Eu estou falando sério, eu sinto uma unção muito forte aqui. Deus está alinhando algumas coisas nessa noite aqui. Eu quero lhe dizer, não tem a ver com alguém, não tem a ver com nenhuma situação. Essa palavra tem a ver comigo, tem a ver contigo, tem a ver com todos nós. É um princípio que Deus está nos dando para que tomemos as decisões mais retas, corretas em Deus e tenhamos vitória daqui para frente em nome de Jesus. Fica na terra, obedeça a palavra, guarda o mandamento, guarda a lei, o princípio, e semeie na terra. Porque não basta fazer as outras 3 e não semear, você não vai ter o que colher. Elimeleque toma suas decisões baseadas, sabe no quê? Na incredulidade e no medo. Estudando a história e a vida desse homem, você vai perceber que ele toma decisões, mas ele toma decisões, primeiro, precipitadas. Segundo, sem buscar a Deus. Terceiro, ele toma decisões baseadas no medo, baseadas numa avaliação humana. Lá tá bom, o campo do menino lá tá jóia, vamos para lá. 80 quilômetros de distância, ele viajou para chegar a Moabe. Sabe o que aconteceu? A Bíblia não nos revela quanto tempo esse homem viveu lá na terra de Moabe, mas ela nos revela que o lugar que ele planejou e fez projetos para aquele lugar foi o lugar da morte dele. Alguns acreditam que Noemi, depois que o marido morreu, ela desejou então ir embora. Ela pensou: vamos voltar. Ela entendeu que aquilo não era o plano de Deus. Está dando tudo errado aqui, está havendo morte aqui, não está dando, a coisa não está florescendo assim, vamos embora. Mas logo os filhos já estão enlaçados na terra. Os 2 filhos já tinham conhecido novas mulheres, novas pessoas, novos relacionamentos. Malom e Quilion agora já estão envolvendo-se em um relacionamento fora do plano de Deus. Um relacionamento com um povo que não era o propósito de Deus. Como que a gente chama isso? Jugo desigual. É tudo mais difícil agora. Tudo indica que eles falaram para aquelas mulheres sobre o Deus de Israel. Tudo indica que eles falaram sobre o seu Deus. Mas se você vai em Deuteronômio capítulo 23, havia uma palavra de Deus de sentença, que até a 10ª geração de um moabita ele não seria aceito na casa de Deus, por causa do pecado de Moabe. Deus disse coisas terríveis sobre Moabe. Mas acredita-se alguns que essa sentença era só sobre os homens, não era sobre as mulheres. Mas ainda assim, os mais conservadores, os homens mais sérios de Israel jamais iriam aceitar aquilo. Então Noemi faz algo que depois ela vai tentar esconder de todo jeito. Você sabe que algumas pessoas fazem coisa errada, depois ela quer esconder. Por que você acha que Noemi falou tanto para as mulheres não ir com ela?
Fica, não vamos não, minha filha. Lá no, olha, vocês têm família aqui, vocês têm gente aqui, vocês têm povo aqui. Olha, volta para sua casa, volta para sua mãe. Havia um princípio estabelecido e elas deveriam seguir Noemi. Agora é uma nova família. Elas tinham que cuidar da velhinha, porque a velhinha perdeu o marido. Agora, depois que os filhos se casam naquela terra, a Noemi resolve ficar. E a Bíblia diz que ela ficou mais do que pensava que iria ficar. O projeto que talvez fosse para voltar rápido, só para passar uma estação, uma temporada, agora passaram-se quase 10. Diga, saiu da rota de Deus. A coisa só vai se complicando. 10 anos perdidos da vida deles. Para piorar agora, depois que esses meninos se casam, o juízo de Deus também cai sobre eles. E eles vêm a morrer. Morrem os 2 filhos. Agora ela tem 3, o marido e os 2 filhos enterrados em terra estranha. Tristeza, meu Deus. Que situação complicada. Irmão, você está entendendo como que a gente precisa levar a sério as decisões que nós vamos tomar na vida daqui para frente? Quem está entendendo, diga aleluia. Você não deve sair do centro da vontade de Deus, ainda que as coisas não estejam do jeito que você gostaria. Eu quero lhe dizer que Deus tem um projeto para a sua vida. Deus tem um plano na sua vida. Deus quer fazer na sua história uma história de vitória nele. Esse homem de Belém de Judá agora, aliás, essa mulher, agora não tem o marido, não tem os filhos, só tem essas 2 noras. E ela entende que esse lugar não é um lugar de vitória para ela. Ela começa a perceber que ela saiu da rota, ela saiu da bênção. Ela começa a entender que ela precisa voltar o mais rápido possível. Eu quero te dizer que tem gente que está aqui hoje, nesse lugar aqui, e que Deus está usando essa palavra para falar: meu filho, volta. Volta para o centro do meu propósito, volta para a minha vontade, volta para mim, volta para caminhar comigo. Ei, Noemi e Elimeleque representam uma geração que saiu do propósito, perdeu a fé, não agiu conforme os princípios de Deus, fugiu da rota, saiu da bênção e foi para a maldição. Fizeram loucuras e trouxeram sobre si danos, consequências terríveis. Ela agora decide voltar. Ela fica sabendo, Deus visitou o seu povo lá com favor. Tem pão lá agora, tem prosperidade lá agora. Deus se lembra do seu povo, irmãos. Ainda que o choro dure uma noite, a alegria virá ao amanhecer. Ainda que Deus nos trate por um tempo, Deus sabe o nosso limite. Ele vai nos visitar com misericórdia e graça. Oh, meu Deus. É interessante que eu preciso encerrar essa mensagem. No final da vida dessa mulher aqui, ela vai colocar a culpa dos seus problemas nas 2 meninas. Ela vai dizer: foi por causa de vocês que eu sofri tudo isso. E eu aprendo uma outra coisa aqui com isto. Noemi não conseguiu reconhecer seus erros. Noemi não conseguiu se humilhar. Noemi não conseguiu se dobrar diante de Deus e falar: Deus, eu fiz tudo errado. Noemi não consegue dizer para eu errei, meu marido errou, nós erramos. Depois ela vai atribuir culpa do que está vivendo a Deus. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, pesou a mão sobre mim. Ao mesmo tempo, ela está dizendo: Deus agiu com juízo sobre mim, sobre a minha casa. Noemi agora, que o nome significa agradável, uma mulher bela, se torna uma mulher amarga. Eu quero te dizer que talvez você está fora do propósito de Deus, e por isso é que a sua vida perdeu a alegria, perdeu o brilho, está amarga. Essa mulher era agradável, agora ela se torna uma mulher amarga. Ela diz: o Senhor amargou a minha vida, e foi por causa de vocês. Até aqui você não vê arrependimento. E você quer saber qual é a chave da vitória com Deus? É a humilhação, é o arrependimento. Não é ficar jogando a culpa nos outros,
Tem gente aqui que precisa cair em si, igual o filho pródigo caiu em si. Eu pequei contra Deus, eu pequei contra meu pai, eu pequei, eu vou voltar, eu vou me levantar, eu vou voltar, eu vou dizer: pequei contra o céu, pequei perante ti, não sou digno de nada, e se humilhar. A restauração começa quando a gente se humilha. Quem entendeu, diga aleluia. Mas Noemi, agora é uma mulher amarga, abatida, e vê as coisas agora, sabe como, pastora Marimi? Ela vê tudo na ótica humana. Se você observar bem os conselhos de Noemi para as meninas, é um conselho que parece muito sensato, mas ao mesmo tempo ele é totalmente numa perspectiva humana. É a razão falando, é a mentalidade humana falando. Ela está vendo as coisas agora como uma mulher natural. Ela não está vendo agora como uma mulher espiritual. Quem entendeu? Ela está agindo como uma mulher natural. Ela tinha por responsabilidade sacar aquelas meninas de lá, porque aquelas meninas, a Orfa e a Ruth, elas já estavam de certo modo evangelizadas, vamos dizer assim. Elas já estavam mas elas já sabiam de muitas coisas a respeito do Deus de Israel. Mas ela tem medo de chegar com 2 moabitas lá em Israel, lá em Belém. Então ela diz: volta, minha filha, volta para sua mãe, você tem sua mãe viva, volta para sua casa. Olha, você ainda pode ter marido, você ainda pode casar. Eu estou uma mulher velha, não tenho mais nada para te oferecer. Você vai andar comigo, olha, não tem nada de bom. Ela perdeu a visão espiritual. Quem entendeu, gente? Escuta aí. Quem entendeu? Ela perdeu a visão espiritual. Uma pessoa fora da rota de Deus, irmão, é triste demais. Vê as coisas tudo no natural, pastora. Resolve tudo no natural, tudo na alma, tudo numa perspectiva humana. Perdeu o discernimento espiritual. Perdeu o entendimento que ela devia dizer para a Orfa o seguinte: Wellington, vem comigo mesmo. Vamos deixar toda essa terra, o pecado, a iniquidade, a idolatria, a feitiçaria. Nós vamos chegar lá, diante de Deus. Deus tem algo novo para vocês. Deus tem algo novo para a nossa vida. Numa ação de fé, ela não tem fé mais. Ela perdeu a fé. E ela insiste tanto que Orfa se deixa levar. Tanto é que o nome de Orfa passa a ser chamado daí, passa a significar aquela que volta atrás. E eu quero já entrar num apelo aqui nessa noite. Talvez exista alguém aqui que voltou atrás na decisão por Jesus. Alguém que se tornou como Orfa. E órfão ao mesmo tempo de Deus, porque deixou de ter Deus como pai. Talvez você recuou na decisão. Você aceitou a palavra que te disseram: olha, volta, é melhor você voltar, é melhor desistir, vai ser difícil, olha, a caminhada com Jesus vai ser muito trabalhosa, olha, pode ser que você tenha alguns lá que não vão te aceitar tanto assim, olha lá onde você está querendo ir. Talvez o inimigo disse isso para você: você não vai ser aceito, que a caminhada é longa, que ela é difícil, e lhe convencer a voltar atrás, e você voltou na decisão por Jesus. Mas eu quero te dar uma palavra do Eterno aqui hoje, uma palavra de Deus. Deus está te dizendo: hoje é o dia de tomar uma decisão certa. A decisão certa é a decisão de Ruth. Ruth significa fiel. Ruth significa aquela que é leal, aquela que é amiga, aquela que não larga, aquela que é decidida. E Ruth ouviu todas as coisas que Orfa ouviu. E ainda mais, porque ela ouve um pedido a mais de desistência. O 4º pedido para desistir, Ruth ouviu dizendo: volta, minha filha. Pois Ruth disse: a partir de hoje, Noemi, não me instes, não insista comigo para que eu te deixe. Não me diga para não te seguir. Eu tomei uma decisão na minha vida. E aonde quer que você for, eu irei. Isso está em Ruth 1,16. Aonde quer que você pousar, aí eu pousarei. Você quer saber, Noemi, qual foi o grau da minha decisão? O teu povo é o meu povo a partir de hoje. Sabe qual é o grau da minha decisão, Noemi? Eu abandonei os deuses, o Deus
invocamos os deuses de Moabe, o teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Esse é o meu Deus. E aonde você morrer, ali eu vou morrer também. Ali eu serei sepultada. Eu não vou ficar lá naquela terra estranha. Eu serei sepultada aonde você pretende ser sepultada. E se acontecer algo diferente, que Deus faça o que Ele queira comigo. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eu quero profetizar aqui hoje que há uma geração de Rutes que será levantada nesses dias aqui. Homens leais, mulheres leais, famílias leais, gente que vai tomar decisão certa. Aleluia! Se coloque em pé no seu lugar. Jesus está aqui. Talvez você errou, mas Deus teve misericórdia. Você não está como Elimeleque debaixo da terra. Você está vivo. E você pode consertar hoje seus erros. Voltando para a casa do Pai. Voltando para Jesus. Fazendo a coisa certa. Ruth tomou uma decisão certa. Ruth tomou uma decisão correta. Embora ela tenha visto todos os exemplos errados de Elimeleque, embora ela tenha visto as consequências erradas que sofreu aquela família, ela decidiu. Quando Ruth fala o que falou em Ruth 1, ali significa que ela chegou na bifurcação. Acredita-se que Orfa voltou no ponto da decisão. Orfa andou até a divisória do terreno de Israel. Ela chegou lá na fronteira. A fronteira está aqui. Orfa chegou até aqui. Era para ela dar o último passo e pular para o lado de Israel e abandonar os deuses falsos, abandonar aquela cultura de imoralidade, abandonar a idolatria, abandonar todo aquele mundo de pecados. Mas ali ela se deixou convencer a voltar. Sabe o que Ruth fez? Ruth atravessou a fronteira. Ruth pulou para o lado de Jeová. Não, eu acho que alguns aqui não entenderam. Eu estou desafiando. Tem alguém aqui hoje que tem que sair da fronteira do inimigo e vir para a fronteira de Deus? Eu te convido, sai do lugar e vem agora correndo. Porque se você ficar pensando demais, se você ficar dando ouvido demais ao que o diabo anda falando, você vai continuar aí onde você está. Mas se você está ouvindo Deus te chamar, hoje eu quero que você venha para o meu lado. É hora de você atravessar a fronteira. Talvez você está aí, o tempo já passou e você continua aí, bem na fronteira esperando. Quem sabe alguém me puxa. Eu não sei como vai ser. Deus está dizendo, é hora de você dar o último passo. A decisão certa. A decisão de entregar sua vida a Jesus. Tem alguém? Caia, venha para cá, corra. Tem alguém? Venha rápido. Tem alguém que precisa vir hoje para o Senhor? Saia do lugar agora, em nome de Jesus. Solte as cadeias que te prendem agora. É hora de tomar decisões que vão contribuir para o teu bem. Eu quero lhes dizer que a história de Ruth não termina ali. Ali é só o começo. Ali é só o início da vida e da história de Ruth. Você sabe quem foi Ruth? Depois desse dia, Ruth foi aquela que Deus a usou para ser a avó do rei Davi. Ruth entrou na tribo de Judá. Ela se torna uma daquelas que vai estar na linhagem de Yeshua, de Jesus Cristo, uma moabita. Sabe quem ela representa? A igreja gentílica, a igreja que não era povo de Deus, mas por causa da graça passou a ser. Sabe o que Ruth representa? Eu e você que servimos a Deus hoje, que tomamos uma decisão por Jesus e estamos firmados nele, tomamos uma decisão radical, firme por Cristo e não tem volta. Deus está chamando hoje. Sabe, existem alguns que agiram como Orfa, foram fracos, foram incertos na decisão, voltaram atrás, e você está vivo ainda. Dá para você se consertar. Sabe o que aconteceu com Orfa? Ninguém sabe. A história de Orfa cessou ali.
nunca mais se ouviu falar dela. Mas sabe o que aconteceu com Ruth? Ela está lá no livro de Mateus, capítulo 1, na linhagem de Jesus. Aleluia. Celebre a Deus com aplausos nessa noite. Há pessoas tomando decisões aqui. Tem mais alguém? É hora de você tomar uma decisão firme. Uma decisão firme. Uma decisão firme. Ruth, a decidida. Não me insista para te deixar, Noemi. Não importa se você andar amarga, até jogando a culpa em mim. Ruth simboliza a aliança. Ruth simboliza uma discípula de aliança, uma filha de aliança. Não importa o que você diz, eu fiz uma aliança, eu não volto atrás mais. Eu tomei uma decisão. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Aonde você for eu irei. Hoje é noite de decisão nesse lugar. Chega de decisões erradas. É hora de decisões acertadas. Enquanto louvamos, eu ainda aguardo você aqui na frente. Vamos louvar ao Senhor. Levante esse louvor. Aleluia. Por favor, uma pastora ora com essa irmã. Um pastor ora com meu irmão. Por gentileza, um apóstolo, pastor. Por favor, adoremos ao Senhor nesse lugar. Há uma unção de Deus nesse lugar aqui. Há uma unção de Deus nesse lugar aqui. Ei, eu disse, há uma unção do Espírito Santo neste lugar. Eu sinto o poder de Deus tomando as nossas vidas, trabalhando em nossos corações. É hora de conquistarmos. Oh, Ramanassai. Deus sabe por que Ele colocou essa mensagem no meu coração. Uma pessoa disse para mim no primeiro culto, apóstolo, eu disse hoje quando eu vinha para a igreja, Deus vai me dar uma resposta, eu preciso tomar uma decisão. E quando o Senhor ministrou essa palavra, eu entendi a decisão que eu preciso tomar, o que devo fazer, como fazer. E aí Deus ministrou o coração daquela irmã. Eu sei que Deus está ministrando ao coração de muitas vidas nessa noite aqui. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Talvez você quer fazer algo a respeito da tua família, do teu casamento, do teu ministério. Talvez você quer tomar uma decisão e você já orou. Você sabe o que deve fazer. Deus está te dizendo, é hora de dar o passo. É hora de dar esse passo. Atravesse a fronteira. Deixa para trás o que ficou. Avance para o propósito de Deus. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o Rei desse povo. És o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo. Santo Espírito, vem com a tua presença nesse lugar nessa noite. Talvez há algo que você precisa orar. Ore agora sobre isso. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar.
pessoa ao seu lado, fecha os corredores. Profetiza essa canção com força, vai. Suba nesses louvores. Chorou, cotorou, manuçanda na bracá. E dê as mãos. Ninguém é como Outro semelhante ao Senhor. ninguém é como nós. Aleluia. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Está chegando um tempo novo na tua casa, na tua família, no teu ministério, nos teus negócios. Você crê nisso? Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Nesse lugar. Receba em nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Quantos discípulos que são como Elimeleque nesse lugar, digo aleluia. Que são como Elimeleque, o homem que toma decisões precipitadas, o homem que toma decisões erradas, que não busca Deus, que não age por fé, que age por motivações erradas. Quantos são como Elimeleque? Quantos são como Orfa, que mesmo que ela tinha um desejo de ir para Judá, ela queria, eu vou para Judá, eu vou para Belém, lá é melhor, mas porque alguém insistiu, não vai não, Orfa, não vai não, olha lá, você pode enfrentar lutas, aí ela desiste, ela, não é verdade, mesmo que ela tinha no coração o desejo de ir, ela se deixou convencer. Talvez você se deixou convencer pelo inimigo, por alguém que estava te dizendo algo, humanamente falando era o melhor, humanamente falando aquela pessoa até tinha razão, mas não era essa a vontade de Deus. Orfa, nunca mais você ouve falar dela. Orfa caiu no esquecimento, sabe lá se ela não voltou para a idolatria, sabe lá como não foi a vida de Orfa, sabe lá com quem ela veio se casar depois, se é que se casou, e se casou, será que casou certo? Porque Orfa se deixou convencer a voltar atrás. Tem alguma órfã nesse lugar aqui hoje? Então eu vou fazer uma pergunta chave, e eu quero que você respire fundo para responder, porque quando eu fizer essa pergunta, quero ouvir um barulho santo nesse lugar, dos profetas e das profetisas de Deus, tomando posse desse decreto, dizendo: eu sou Ruth. Então eu pergunto nesse lugar, quantos que são como Ruth e vão deixar o nome na história e vão construir uma história de vitória e de bênçãos nesse lugar? Os discípulos Ruth, homens e mulheres Ruth, unção de lealdade, de amor, de amizade, fidelidade, e que vão debaixo dessa unção prosperar abundantemente. Deus há de lhe prosperar nisto. Celebra o Senhor então. Eu sou Ruth, eu já tomei uma decisão. Discípulos decididos, discípulos resolvidos, homens e mulheres resolvidos. Deus de Israel é o meu Deus, o povo de Deus é o meu povo. Eu já tomei uma decisão, não tem volta. Eu quero te dizer que você pode ler a história toda em casa, só 4 capítulos. Depois desse dia, a vida de Ruth não foi mais a mesma. Assim será na sua vida também. Amém? E você vai ser consolo, restauração para muita gente. Ela foi bênção para curar, para restaurar, inclusive a sua sogrona Noemi. Que Deus vai fazer uma obra linda na vida dela, porque Ruth é restauração para quem está caído. Então eu te libero debaixo desse decreto. Você vai ser cura e restauração para muitas vidas. Não, você não ouviu, eu repito, não tem problema. Deus vai te usar nesses dias
para ser um instrumento de cura, de restauração para muitas Noemis que estão por aí amargas, mas vão voltar a sorrir, vão voltar a viver, porque Deus há de nos usar. Quem recebe, celebre com aplausos, celebre com gritos de júbilo. Aleluia! É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Vão acontecer neste lugar. Pai, nós te louvamos e bendizemos por essa palavra, por esse culto, por esse tempo, por essa palavra transformadora, por esse tempo de comunhão com o Senhor e com os irmãos. Louvamos e exaltamos o seu nome.